Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais aqui na Rede Prime de Comunicação. Você que está nos assistindo, vai lá no YouTube, Sérgio Moreira nas Gerais, dá um like, se inscreva. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, diferente dos últimos que a gente tem conversado nos últimos tempos. Mototurismo. O Brasil tem cerca de 35 milhões de motociclistas, ou seja, motos. Motociclistas nem todos são, tem uns só meio maluco por aí, né? Então eles são meio desorientado, que a gente tem visto ou aqui em Belo Horizonte, São Paulo, no Rio, por onde a gente tem andado, uns motoqueiros aí meio doidos aí que estão atrapalhando, e todo dia a gente escuta nos rádios, assiste nos jornais, lê nos jornais impressos, em sites. O pessoal está meio abusado aí. Hoje nós estamos aqui com pessoas conscientes e voltadas para esse mototurismo. Mauro Assunção, mototurista. Grande Mauro, um abraço. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. É uma honra participar aqui novamente, ainda mais eu junto com duas pessoas já, importantes do meio, né? Tem um ano? Tem um ano, acho que um ano e pouquinho, né? Eu já participei 2 vezes aqui com você já. Então tá bom, já é sócio. Vou colocar aqui sócio. Vamos lá, pô. Anderson Rocha, motociclista, um dos idealizadores da Rota Capitão Serra, que é um sucesso aqui em Minas Gerais. Prazer, Anderson, você está conosco. Prazer é meu, Sérgio. Muito bom revê-lo novamente. Né? É uma data que a gente se encontra pessoalmente, só por telefone. Isso. E falar de mototurismo é uma coisa que faz parte hoje do nosso dia a dia. Uma atividade que vem crescendo no Brasil e especialmente em Minas Gerais. Então a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre o tema. Bom demais. E o xará do Anderson. O Anderson Damasceno é instrutor de pilotagem e é policial da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, vamos ter que bater continência para ele aqui durante a entrevista. Brincadeiras à parte, prazer, Anderson Damasceno, você está também aqui no programa Sérgio Moreira nas Gerais. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Muito feliz de estar aqui para falar sobre mototurismo. Tenho uma relação já muito antiga com o Anderson Rocha, com a Rota Capitão Serra, da qual eu fiz parte ali daquele embriãozinho, né? Quando foi plantada a ideia, ajudei bastante na época lá. O Mauro, desde quando ele voltou para o Brasil também, a gente esteve sempre juntos aí nos projetos que ele estava iniciando e graças a Deus e o trabalho exaustivo que ele faz, né, conseguiu alcançar um sucesso fantástico. Então, obrigado. Obrigado por estar aqui, Sérgio. Tem muito assunto para falar, gente. Vocês imaginam, eu falei 35 motos, né? Entre eles tem as motinhas pequenas, até 50 cilindradas, tem as motos maiores e tem as motos dessa turma aí, que é super potente, mas eles são conscientizadores do que o mototurismo, que ser motoqueiro para você, Mauro? Motoqueiro, né? Ontem me perguntaram sobre a palavra motoqueiro ou motociclista, Isso, né? Aí eu já fiz um estudo sobre a etimologia da palavra, fui em vários lugares e voltei e não cheguei a conclusão nenhuma. É tudo a mesma coisa, motociclista, motoqueiro. Cara, quer ser motoqueiro ou motociclista é vivenciar, experimentar, andar sobre 2 rodas, com responsabilidade, né? Obviamente, respeitando a legislação.
e aproveitar o que a facilidade que a motocicleta proporciona, né, para todo mundo, né? Na verdade, nesse mundo caótico de trânsito que a gente vem vivendo ultimamente, então a moto tem sido uma alternativa muito importante para aquelas pessoas que querem um meio de transporte mais eficiente. Mas dá uma adrenalina legal, né? A adrenalina faz parte, né? Até andar de ônibus, andar a pé também tem adrenalina, mas a moto, de fato, você precisa. Nós estamos aqui com um especialista em segurança. Eu vou falar muito com ele. Ele falou aqui sobre... que eu já tive com ele, já fiz aulas e aulas com ele, estou sempre reaprendendo com o Damasceno aqui, porque reciclar a informação é importante. Bacana. E é com ele que eu vou sempre, quando eu preciso. Anderson Rocha, e você? Como é que é ser motoqueiro ou motociclista para você? Esse dilema, igual o Mauro gosta de falar, etimológico, né? Está muito atrelado, Sérgio, naquilo que a sociedade tem muito de rotular, né? Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu a vida inteira com o Capitão Senra, né, que o presidente do Águias de Aço, ele falava, todos nós somos iguais. E isso faz parte da essência do motociclismo. Agora, existem alguns que têm atividade profissional e o tempo, hoje, para eles, passa a ser algo fundamental e acaba, nesses casos, incorrendo em alguns problemas, né, de acidentes e tudo mais. Na estrada, você pode até ter um caso ou outro de excesso, mas não é o que a gente fala muito hoje, né? Dentro do Mauro também se posiciona aí para falar hoje como um grande palestrante do setor, é a questão que é justamente o seguinte, pegando pela média, todos são responsáveis, né? O motociclista hoje, ou o motoqueiro hoje, que está no motociclismo estradeiro, ele é de várias profissões e, automaticamente, são pessoas que têm, na atividade, um momento de lazer. Então, isso que a gente tem que ter essa compreensão, né? E, de uma certa forma, não rotular. Eu acho que isso é mais importante, né? Agora nós vamos falar com o especialista agora, o instrutor. Vamos ver o que ele vai dizer, né? Eu tenho a certeza que ele vai falar o que é o correto. Vamos lá. O pessoal está abusando, Anderson Damasceno? Abusa muito. Muito? E voltando a esse assunto do motoqueiro e motociclista, são substantivos que se equivalem, mas viraram adjetivos. É verdade. Então, o motoqueiro é considerado aquela pessoa que não se capacita ou que abusa da velocidade. Ficou pejorativo, Ficou assim, pejorativo. no linguajar E o do meio, né? motociclista, ao contrário, seria aquele que se cuida, que cuida do equipamento, que procura se capacitar. São adjetivos que foram criados, né? Na verdade, são substantivos que se equivalem. Na minha opinião, como aumentou muito o número de motociclistas, de motos circulando, a gente percebe também que aumentaram os acidentes. Então, se hoje nós temos cerca de 35 milhões de motos, né, circulando, nós temos também muitos motociclistas. E quando a gente pega as estatísticas de vários órgãos, inclusive a gente percebe aí um aumento substancial do número de acidentes. Se eu não me engano, um dia eu escutei que, por dia, grave, só no HPS aqui em Belo Horizonte, chegou mais de 10 grave no HPS. Sim. Aí nós temos o Risoleta Neves, tem o do Barreiro, só esses aqui, fora os particulares. Essa estatística é do Sistema Sara Kubitschek. Isso. E Grave, pós-Covid aumentou quase 50%. Né? Então, a gente tem uma média aí de 4 a 5 mil atendimentos do Sistema Sara, sem contar os outros hospitais, por ano. Né? E acidentes graves, traumatologias graves. Eu queria fazer fatais. uma ponderação que o Damasceno está colocando aqui, muito importante, é que muitas vezes, não necessariamente o acidente é causado pelo motociclista. Muitas vezes, eu, como uma pessoa que vivencia isso cotidianamente, eu sofro situações que, se eu não tivesse uma perspicácia, um aprendizado, eu sofreria um acidente de moto, estaria na estatística, mas que não foi causado por mim, por um carro, fez uma manobra muito diferente, muito súbita, você assusta o motociclista, ele pode cair, e o carro vai embora. Aí está lá no noticiário, mais um motociclista acidentado. Então, só fazendo essa ressalva, que é importante não criar culpas totalmente ao motociclista. É importante ter essa... O que você acha, Anderson? O pessoal tem que conscientizar, porque a gente tem um tempo que a gente ouve, eu tenho carteira A, já tive moto
A minha moto é a minha moto, minha carteira é a B. 20 e tantos anos para cá, eu não tenho mais moto, não. Mas eu era, naquela época, tranquilo. Saía só para trabalhar e voltava para casa, e à noite que eu saía de carro. O que você acha, Anderson? Que a pessoa hoje, essa meninada aí, vamos dizer, esses aplicativos de moto estão abusando, esses que é o detalhe, né? Esses. Então, Mas então, existem vários trabalhos, o próprio Anderson Damasceno já auxiliou, o próprio Milton Furtado, né, com vários trabalhos do Andes Seguro. Existe um trabalho de busca de conscientização. No meu ponto de vista, a dificuldade de se estabelecer é justamente o crescimento urbano, o volume de tráfego na cidade ampliando, tá? E querendo ou não, né, Belo Horizonte carece de outros modais de transporte público para diluir um pouco essa pressão que vive o trânsito, que é relativo a ônibus, carro e moto. Então, o modal motocicleta ampliou demais. Então, quando você vai tratar dessa visibilidade, que querendo ou não, você está exposto, o número de acidentes aumentou. Tá? Mas isso não desqualifica o condutor, no meu ponto de vista. Né? Agora, existe essa pressão do tempo. É isso que eu ia salientar. É uma conduta individual, o motociclista ele pilota a moto. Então não tem uma outra... não tem um garupa, né, que vai segurar o guidão do cara. Né? Então é ele pilotando, então a consciência individual. E você falou uma coisa importante que é a questão do tempo versus remuneração. Né? Os motofretistas, motoboys, eles ganham em função do tempo. E isso faz com que a pressa, né, vamos dizer assim, seja literalmente contrário à questão da segurança. mas o problema é que eu pergunto para o Anderson Damasceno, que é da Polícia Rodoviária Federal e é instrutor de pilotagem, e o motociclista ou motoqueiro tem que saber que o para-choque dele é o queixo, é o rosto, é a cabeça, é a testa. É isso, Anderson? A pessoa tem que conscientizar, né? Todo mundo quer pizza quentinha, todo mundo quer que a encomenda chegue no tempo certo. E com isso tem essa pressão, né, em cima de quem trabalha com motofrete. Agora nós temos uma outra situação importante, que é o pessoal que faz transporte de passageiros, né, através de motocicletas. Isso tem causado também muitos acidentes. Mas, mais uma vez, estatisticamente, quando vai se falar sobre acidentes, é pau a pau, é meio a meio. É o motofretista, o moto, né, condutor aí de passageiros e aquele que usa para fins de lazer. Então é meio a meio, não tem essa grande diferença. E a gente até acredita, né, senso comum, que vai ser aquele que trabalha com a moto que mais vai se acidentar. Mas a estatística demonstra que é aquele que usa esporadicamente para fazer uma ida à faculdade ou vai pegar a moto no final de semana também está se acidentando. Então tem a questão da experiência, que o motofretista, aquele que trabalha com a moto, ele se torna mais experiente. Então ele tem mais aquela habitualidade de rodar e ele se acidenta menos. E aquele que roda pouco, é o que a gente falava antigamente, que era o motorista de domingo, o domingueiro. Então, seria quase que aquilo. Eu falo isso até hoje. Eu também falo. Eu Mas falo assim, esse o cara aí é o motociclista de lazer, ele tem se acidentado com essa frequência? Muito, bastante. Até porque ele usa pouco a moto. Quando ele vai utilizar a moto, ele não está habituado com o próprio equipamento. Então ele vai ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais tenso. E aí vem a questão do mototurismo. Quem usa a moto para lazer normalmente não quer ficar dentro da cidade, vai começar a procurar alguns roteiros, dentre elas os mais próximos de Belo Horizonte, que são iniciantes, e ali se acidentam. Então a gente tem vários relatos em vários grupos das quais eu participo, de motoclubes ou de motogrupos, onde há relatos de acidentes envolvendo essas pessoas que rodam pouco, né? Rodam muito pouco e se acidentam. Sérgio, acho que é importante destacar aqui que é justamente isso, né? Assim, existe uma característica no motociclismo estradeiro que é essa coisa do viajar em grupo. Então, forma-se muito comboio e eu gostaria de destacar aqui o trabalho, né, da Academia de Pilotos, do Anderson e a equipe, né, no sentido de formar, qualificar esses condutores. Então, assim, eu estou na estrada o tempo todo, a gente observa muito o trabalho de vocês. Parabéns, porque dá outra cara e segurança a esses grupos, esses comboios, né? E
se faz natural, né? Eu acho que é muito As interessante pessoas isso. querem Né? conviver, né? Exatamente, né? Assim, eu sou muito questionado sobre esse tipo de coisa, né? Entre o motociclismo solo e o motociclismo em grupo. E a gente percebe que é da natureza do motociclista essa tendência de rodar em grupo, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, Anderson. Recentemente eu ouvi de um aluno, ele é advogado, Tadahiro, ele usou uma expressão que eu guardei, coloquei no meu portfólio. Né? O ato de pilotar é solitário, mas andar em grupo é solidário. E eu gostei disso. Né? Legal. Então as pessoas querem, né, se conviver, andar juntos, conhecer lugares, né, novos. Eu achei maravilhosa essa frase. Nós vamos entrar nesse do mototurismo daqui a pouco. Quem quiser entrar no seu curso de pilotagem, como é que faz? Nós temos o Instagram, Academia de Pilotos Road Training. Arroba? No Instagram é arroba, né, Academia de Pilotos, _ Road Training, tudo junto. E lá a gente está sempre passando as datas dos cursos, os tipos de cursos são feitos. Tem cursos, né, que são mais de moto habilidade, para dominar a moto ali em baixa velocidade, frenagens, e tem curso de estrada. Então, ocorrem somente em estrada, e nesses cursos a pessoa vai criando aquela habitualidade ali com as dificuldades das rodovias, as malandragens que tem que ter, né, ali para rodar com segurança. São cursos muito bacanas. Legal. Mas focados exclusivamente na parte on, ou seja, na parte de asfalto. Minas Gerais é a terra do off, isso sem dúvida alguma, né? Então a gente tem vários maravilhosos instrutores na área de off, e eu foquei nessa parte do asfalto. Ó, e não podemos esquecer que Minas tem as montanhas, então tem as trilhas, né? Que tem os trilheiros aí de final de semana, que vão para o meio das montanhas aí, dos matos. Alguns até destroem, mas tem uns que são mais conscientes, saem plantando mudas de aves, de aves, de plantas aí pelas trilhas aí. Ô Anderson, me fala um pouco da Rota Capitão Serra, que está fazendo aniversário agora, né? Fez aniversário. Essa semana passada, o mês de outubro, a gente lida muito com o aniversário em memória do Capitão Serra. Fala para o pessoal quem foi o Capitão Serra, né? Não, Capitão Serra, tem hora que a gente fica até com dificuldade de falar, mas é sempre retratado como um ícone, né, do motociclismo estradeiro em Minas Gerais e no Brasil, e também, querendo ou não, internacionalmente. Né? É uma história rica, porque sempre promoveu o motociclismo, o motoclubismo e o mototurismo. Porque a nossa geração, né, querendo ou não, ela vive esse impacto do motociclismo no Brasil, né, que se vem de 40 anos para cá, com a entrada da Honda, com a entrada da Yamaha. As motos antes eram só motos importadas. Então, esse crescimento, ou esse nascimento com esse crescimento, tem na figura do Capitão Serra esse grande mobilizador nacional. Eu me lembro bem que o Capitão Serra recebeu, né, em 1990, os executivos da Harley Davidson aqui. Eles vieram ao Brasil para identificar se valeria a pena voltar para o Brasil e tudo mais. E o Capitão Serra, ele mobilizou motociclistas de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil para recebê-los aqui em Belo Horizonte. E tem vários trabalhos nesse sentido, no tocante à questão de ajudar a formar, tanto que o Águia de Aço batizou, né, diversos motoclubes e motogrupos pelo Brasil afora. E uma coisa curiosa também, que nos idos lá de 1990, os encontros de motociclistas puro sangue eram raros, né? Sim. Você tinha mais os encontros de carros antigos, em que os motociclistas faziam parte, né? E depois começaram a nascer esses encontros exclusivos, né, de motocicleta. E o Capitão Serra foi um grande incentivador disso. E tem a história dele, que aí já é uma história mais longa e fica para uma outra etapa, que fala muito dessa história dele no Exército Brasileiro, né, como batedor, depois como polícia do Exército, e que aí tem uma história longa também, uma vida que até hoje ele é homenageado, né, na Polícia do Exército. Bacana. E a Capitão Serra, ela sai de onde e vai até onde hoje?
Bom, a rota, ô Sérgio, ela nasce num momento pós-falecimento do capitão que aconteceu em 2016. E a gente ficou naquela etapa do tipo assim, pô, o que fazer para eternizá-lo, né? Então a gente desenvolveu um projeto junto à Assembleia Legislativa, onde a gente tem uma nomeação, né, da estrada, que é a MG 0160, que liga a BR 040 ao distrito de Macacos, que hoje se chama Rodovia Capitão Senra, por lei estadual, e que eu saiba é a única homenagem a um motociclista nas estradas mineiras. Olha. Então, a rota vai de Macacos até Brumadinho, passando pelo Parque Estadual do Serra do Rola Moça, Casa Branca, vai por Piedade, Paropé, Baranha, e tem em Brumadinho sede, no Inhotim, um grande marco, né, que é o maior museu de arte contemporânea do mundo a céu aberto, que virou uma referência aí, sendo visitado por motociclistas do Brasil inteiro, e retorna pelo topo do mundo também, que é um lugar belíssimo, com um mirante, que você tem uma visão do Vale do Paraopeba. E hoje, felizmente, a rota já vem recebendo milhares e milhares de motociclistas durante o ano. Tá? Ela vem se consolidando, né? Porque o trabalho não para, né? O trabalho de promoção é árduo, você não pode parar. Eu sei que domino isso bem no turismo, né? Toda a atividade turística é de promoção contínua, né? Isso aí do mototurismo é gente importante demais, que o Anderson Damasceno falou aqui do solidário, né? Eu achei isso bacana, porque a gente viaja muito e sempre a gente encontra as pessoas essas paradas na estrada, e vê todos, se um parou, todos param atrás. É bacana demais. Tomar um refrigerante, comer um passeio, o que seja, ou deu algum problema no motocicleta, todos param também. Deixa eu só fazer os registros aqui do chat, já estão chegando, fora no meu WhatsApp. Rafael Moreira Neves, um grande abraço a todos, meus grandes amigos da Damasceno, Anderson e Mauro, deve ser da turma de vocês aí, o Rafael Moreira Neves. Ele foi treinado pelo Damasceno aqui. O Rafael, um grande abraço, Rafael, da melhor qualidade. Novan Roberto, um grande abraço, Novan da Casa do Caco, faz um trabalho sensacional, Casa do Caco. Marcelo Araújo, meu amigo, grande Marcelo, do esporte. Virgínia Cândido, guia de turismo, boa tarde a todos. A Virgínia mandando um abraço para vocês também, fora os outros que estão no meu chat aqui, no WhatsApp, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E aí, Mauro, você não para, você já andou em Minas mais de 500 municípios, já né? andei mais só de moto. Só de moto, só voltando aqui na Rota Capitão Serra, a Rota Capitão Serra faz parte, passa ali na Serra do Rola Moça, que está contida na nossa Cordilheira do Espinhaço, né? Um lançamento recente que o governo de Minas fez para fomentar o turismo em torno sobre a Cordilheira do Espinhaço, que sai ali na parte sul dela, em Ouro Branco, e vai até o estado da Bahia, né? E Serra do Rola Moça, eu até gosto de falar isso muito com o Anderson e com as pessoas que vão passear pela Rota Capitão Serra. Serra do Rola Moça foi um texto escrito por um escritor, Mário de Andrade, paulista, e depois virou uma música cantada por Martinho da Vila. Então é bem interessante isso, a musiquinha até é um samba-canção muito legal sobre a Serra do Rola Moça, que está na nossa, repito, Cordilheira do Espinhaço, né? Então a visita é imprescindível àquelas pessoas que vierem à capital. O Anderson Damasceno, e você pega também a moto final de semana, feriado, e quando você está de plantão lá na Polícia Rodoviária Federal, pega o grupo e vamos dar uma volta. Viaja bastante. Gosto de fazer também algumas viagens para os interiores de Minas, também para outros estados, né? A Minas é tão vasta e tanto lugar para conhecer, então a gente acaba rodando bastante aqui. Esse final de semana mesmo, fui lá para Boa Esperança, cidade linda, né? Sim. Uma cidade muito bonita, fiquei ali à beira da represa com um grupo de motociclistas. Ali é o Lago de Minas, você sabe, né? Ele faz parte do Lago de Minas. Furnas, né? Ali e tal. E outras cidades também que são muito bonitas. E quando a gente viaja com pessoas que viajam com tranquilidade, pilotam com tranquilidade, é muito gostoso. Isso aí não tem dúvida, né? E quanto à Rota Capitão Serra, eu também sou um motociclista militar. Conheci o Capitão Serra na época ainda, né, da Polícia do Exército. E depois que eu fui para o motoclube do Águias de Aço, o Anderson Rocha também é do Águias de Aço, minha esposa está ali nos bastidores, é inclusive afiliada do Anderson lá no Águias de Aço. E
essa convivência com ele é muito rica, né? E o legado que ele deixou é mais rico ainda. E é uma homenagem, né, muito bonita que foi feita. A gente trabalhou bastante à época para a criação dessa rota. Foram várias audiências públicas, né, nas quais a gente participou. E é uma rota que ela liga a 381 e a 040 também. E Minas Gerais, além da Rota Capitão Serra, que a gente estava falando sobre ela, tem outras diversas rotas. Aí o Mauro conhece bastante, né? Inclusive na minha cidade, já foi em Alto Rio Doce. Já né? fui em Alto Rio Já fui em Doce. Alto Rio Doce. Tem uma escadaria enorme lá, por Tem, sinal, viu? Tem escadaria de pedra, né, do lado do Caxangá. E o Mauro conhece várias rotas em Minas Gerais, sabe e conhece as belezas que Minas Gerais proporciona, né, para os viajantes. E é muito legal essa oportunidade de poder falar sobre isso. E como instrutor de trânsito e instrutor de motociclismo, quando você viaja com segurança, com planejamento, né, sabendo os riscos que existem riscos, né, você viaja com muito mais tranquilidade e faz com que aquele roteiro ele se torne um roteiro feliz. Né? Você vai fazer realmente uma viagem feliz. Vai conseguir voltar com segurança. Se acontecer alguma coisa, também você está preparado para aquilo. Então, a importância aí da pessoa se preparar, o garupa se preparar também, porque muitos viajam com garupas e há necessidade de conhecer ali o comportamento, né, da moto solo, e a moto com garupa se comporta completamente diferente. Se coloca muita bagagem, é outro comportamento também. Então, há uma série de conhecimentos que o motociclista ele tem que ter para poder viajar aí com tranquilidade e conhecer Minas. Entrou aqui agora o Celso Faria, grande abraço, Celso. Celso, trabalha com aplicativo, faz carteiras de couro, mas é um motociclista, já saiu daqui, já foi passando o litoral brasileiro todo, até no Maranhão, Que legal. parando em todas as capitais, com um amigo dele, o Marcos Prota. Um abraço grande, Gaúcho, o apelido dele é Gaúcho, às vezes vocês até conhecem ele aí, ele é apaixonado por moto também. Segunda a sexta ele trabalha em aplicativo, mas sábado e domingo ele pega as rotas aí com os motociclistas aí. Ô, Sérgio, só fazer um adendo aqui na fala do Anderson, que eu acho que é importante a gente sempre salientar isso. Esse despertar, né, de Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do Brasil, ele é recente. Porque, no caso Brasil, a gente tem uma referência com relação às serras catarinenses, né? Sim. Que já tem um trabalho de 40 anos no mototurismo. Então, você tem lá a Serra do Rio do Rastro, alguns municípios como Urubici e região. Já foi Urubici. E lá... O lugar frio. E lá, eles têm uma característica já que Minas Gerais precisa despertar para isso, né? Que já é das pousadas customizadas para o motociclista, bares e restaurantes customizados para o motociclista, ou seja, ao longo do percurso, você já tem várias ações voltadas para esse bem-estar do motociclista. Em São Paulo, nasce e já vem tomando conta de vários municípios e até dentro de Minas e Paraná e tudo, que é a Rota Biker, né? Sim. Com um monumento ao fato da questão do sinal do motociclismo, né? Mais ou menos isso aqui, né? Ó, que é apontado para baixo, que é segurança, né? As duas rodas sempre no chão, né? Então, o despertar que a gente precisa de Minas Gerais, tá? É nesse aspecto. É o trabalho que a gente vem fazendo, né? Circulem o Brasil, né? Viajem pelo Brasil, mas venham também a Minas Gerais. Eu acho que isso é muito importante a gente salientar e precisamos que os municípios também estejam preparados para recebê-los. Minas tem uma característica muito importante, que ele é um estado meridional, ou seja, todo motociclista que está viajando pelo Brasil, ele pode optar por passar por Minas, né? E conhecer aqui estradas maravilhosas, igual o Mauro sempre destaca aí, diversos municípios. Ele tem mais propriedade para falar do que eu. Há uma diversidade em Minas Gerais muito grande de estradas, de biomas. É muito interessante que quando você viaja por Minas, você vê literalmente essa divisão, né? Da Mata Atlântica com o Cerrado, com partes ali do sul do estado da Bahia, com a parte do Centro-Oeste. Então, a gente busca muito a cultura desses estados e se apropria dela, né? Então, Minas Gerais é meio que um mini Brasil, vamos dizer assim. Eu viajando por Minas, até nas falas das pessoas, né, você vai vendo particularidades assim, muito próprias desses outros estados que fazem divisas
com Minas Gerais, né? Mas Minas Gerais são 853 municípios, né? É um país, né? É. gente? Minas é o tamanho da França, territorial. É né? o estado com o maior número de municípios do Brasil, perde São Paulo, que são 692, que é o segundo, né? E Minas, como o Anderson disse, a maior malha rodoviária, são cerca de 270 mil quilômetros de caminhos. Há um tempo atrás eu fui a São Paulo para falar de Minas Gerais. Então, Minas Gerais, assim, quando eu falei com o Alex, né, até um grande abraço para ele, lá do Pó de Santa, lá do centro da capital de São Paulo, eu falei com ele, ó, São Paulo são 35 mil quilômetros de caminhos, Minas Gerais são 270 mil possibilidades. Então, de certa maneira, quando o Anderson comentou aqui, o Rocha, quando alguém que está viajando pelo Brasil, ele passa, em algum momento, ele risca Minas Gerais. E é interessante falando, Minas está para todo lado. A gente tem viajado muito, semana passada a gente participou lá no Rio de Janeiro do Congresso da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagem, até o Mauro Butti, nosso amigo, que daqui do estúdio da Rede Prime estava lá também. Gente, tinha 40 mil pessoas ligadas ao turismo do Brasil e exterior lá. Veja a potência do mercado de turismo nacional e internacional. Só Minas Gerais, segundo a nossa subsecretária de Estado de Cultura e de Turismo, Patrícia Moreira, nos 3 dias da feira, foram movimentados, feito negócio lá no stand de Minas, de cerca de 60 milhões de reais entre os circuitos, hotéis, vendas para o futuro, né? Divulgando Minas Gerais. Movimento intenso, o stand de Minas Gerais recebeu cerca de 5 mil pessoas por dia. Vocês não podem, nem eu, né? Quem está mais um final de semana em casa, mandar um abraço para o Kleber. O Kleber, ele faz essa beleza aqui da estampa. Você pode colocar Rota Turismo, Rota Capitão Serra, Mototurismo. Só ligar para o Kleber, 98677-5919. Kleber, um abraço. Estou esperando aquelas outras aí, Kleber. Um abração. O Kleber é super gente boa, sempre está nos acompanhando também. Grande amigo do Mauro Butti. Um abraço para o João aí também, que o João toda semana nos segura aqui. Quem está mandando um abraço para você é a nossa amiga Rosilene Campolina. Rosilene Campolina, que é a nossa embaixadora, também, colunista da Rádio Confidência. A qual inclusive, nesse sábado passado, ela participou do programa Mais Gerais, na Rede Minas, junto lá com o Matheus, o apresentador do Mais Gerais, e onde eu tive a oportunidade também de estar no programa, mas lá em São Sebastião do Rio Verde. Minto. Bueno Brandão. Aqui mesmo a cidade chama São Sebastião do Rio Verde? Nunca ouvi falar. Tem um município chamado São Sebastião do Rio Verde, próximo a São Lourenço, e tem outro também que é Conceição do Rio Verde. O Rio Verde, que é um rio importante ali na região do sul de Minas, ele corta esses municípios. Rio Verde, Quatro Varginhas. São Sebastião é a devoção ao santo, e Rio Verde, porque de fato o Rio Verde passa ali na. Mandar um abraço para o Márcio Silva, lá em Paropé, para você ir nos assistindo, Valquírio é de Cachoeira da Prata. E ele fala que sempre tem uns motociclistas ou motoqueiros, saem aqui de Belo Horizonte, vão lá em Cachoeira da Prata aos sábados, comem umas empadinhas lá, comem um pastel, tomam refrigerante e voltam para Belo Horizonte. Acho que é super bacana. Uma rota Cachoeira da Prata passando por ali. Ele me falou isso uma vez. Você só mandar um abraço aqui para você falou de Cachoeira da Prata. Aí poderia... passa a Gruta do Rei do Mato ali. Exatamente. Maquiné, né? Eu não poderia Nossa deixar de mandar um abraço para o Clecinho, né, que é o prefeito lá de Cachoeira da Prata, que faz parte do circuito das grutas, está colado ali em Fortuna de Minas, que é um município que muitos motociclistas vão também. E, de fato, Cachoeira da Prata tem a empadinha lá. Eu já tive a chance de gravar um programa com a Globo, né, com o Anderson Rocha, lá em Cachoeira da Prata, e a gente até experimentou as empadinhas lá, né, Anderson? Mas é importante destacar que meu olhar é sempre técnico, Sérgio e amigos aqui na mesa, porque o Mauro fez um grande trabalho, né, juntamente com o olhar inovador da Mariela lá, que é do Circuito das Grutas. Manda um abraço para a Mariela. Que criou uma websérie, Marciano, falando justamente da atividade do mototurismo na região. E o Mauro apresentou todos os 15 municípios participantes do inclusive circuito. Paropeba, que é cidade natal do grande. Não, eu sou só cidadão do horário. E é importante destacar nessa dinâmica que uma palavra que a gente leva, né, porque o motociclismo ele é muito autoguiado. E muitas das vezes, Sérgio, acho que isso é importante a gente falar aqui, que igual você citou a ABAV, né? O
mototurismo não se faz presente. Porque hoje, as empresas de mototurismo especializadas no Brasil, elas são normalmente emissivas para essa atividade no exterior, né? Você tem várias empresas espalhadas levando o pessoal para percorrer a Rota 66, para percorrer o leste europeu, o Atacama, o Ushuaia. E no Brasil, por dominarmos a língua ou termos segurança, né, a gente faz muito essa atividade de forma autoguiada. E não formaliza aí uma atividade como sendo uma atividade econômica expressiva, né? E é justamente o contrário. Somos expressivos, né? Igual o Damasceno comentou que esse final de semana ele fez um grupo, viajou para Boa Esperança, quer dizer, então lá ele movimentou a economia local, hospedagem, alimentação. Então, é esse olhar que a gente tem também de dar ênfase para que possamos ser percebidos como uma atividade econômica forte e representativa dentro do turismo em Minas Gerais. Só pegando esse gancho do Mas Anderson aí, que a gente faz parte daquele grupo da confraria do governo, eu gosto de colocar Não, não é confraria do governo, não. Confraria do turismo e cultura. Tem nada a ver com o governo. Eu sei, mas ali só tem as pessoas mas ali tem de tudo. Ali tem alto nível. O grupo, eu sempre coloco lá, quando tem alguma coisa importante, que o motociclista ele é agente propagador de bons destinos e ele o faz espontaneamente. O Damasceno e o Rocha aqui sabem que o motociclista, quando ele vai a algum lugar que é legal, que é muito bom, ele fala para todo mundo. Ele fala sem pressão, ele fala naturalmente, ele senta numa roda de amigos. Pô, cara, eu fui numa cidade, fui lá em Boa Esperança, cantada por Lamartine Babo, tem a Serra da Boa Esperança, tem o Mar de Minas, está lá, tem uma praiazinha lá, né? Tem uma simulação de uma praia lá. Então ele vai falar isso espontaneamente para 200 outras pessoas que possivelmente voltarão lá. Irão lá. Já fui algumas vezes lá em Boa Esperança. Dá até um abraço para o ex-prefeito lá, o Ideraldo, ex-prefeito, hoje é presidente aqui da SEASA, gente da melhor qualidade. E Boa Esperança está no circuito da Thaís, não está? Tá, do circuito, ali está no circuito Minas, né? Dos lagos, está no circuito do Mar de Minas. Né? Mar de Minas, acho que sim. Um abraço para a Thaís lá em... Thaís fica rodando Alfenas, região toda ali no sul. A Minas Gerais é uma potência. Nós estamos falando sobre Minas Gerais, importante você falar sobre isso. E nós, né, temos ideias deixadas pelo secretário, né, o secretário Leônidas Oliveira, e hoje nós temos a secretária de Estado de Cultura e Turismo, a Bárbara Bodega, que tem as portas abertas também para sempre levar sugestões para ela e a porta aberta. Então, até que faz parte da confraria lá também. Mandar um abraço para a turma toda da Secult. Eu mandar um abraço para a Amanda, esposa do Anderson, que está aqui. Amanda, mas você vai aparecer no final aqui, tá? Tá bom? Você está filmando, tirando foto, mas no final você vai aparecer aqui como motociclista também, né? O Anderson, falando, eu comento muito, infelizmente, não sei como é que vocês fazem, a rede de telefonia é péssima nas estradas. Você está seguindo, o GPS some, a Waze some, tudo some. Eu falo isso muito porque as empresas de telefonia estão ganhando muito dinheiro, bilhões, trilhões. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, tem quase 250 milhões de aparelhos celular. E eles não investem na rede. Então, o que vocês acham disso também? Porque vocês vão pegar a rota. Eu tenho até uma história interessante, mas seria a Amanda a pessoa mais adequada para contar. Ela já trabalhou numa empresa de telefonia quando ela estava abrindo sinais. Não, mas o marido sabe tudo. Estava abrindo sinais aí no interior e na época ela ainda, né, já conhecia o pessoal da Rota Capitão certo, Serra. Né, mano? Isso, já conhecia o pessoal da Rota Capitão Serra por conta do pai, que também era motociclista, e convidou através do Capitão Serra, né, de outros personagens ainda lá do Águia de Aço, para que o Águia de Aço fosse ao interior, um grupo, e com as suas Harleys Davidson, né, chamando a atenção para abrir o sinal dessa operadora de telefonia. E o Capitão Serra topou na hora e viajou para várias cidades aí do interior, através, né, do convite da Amanda e através dessa operadora. E ali também tem um pouquinho ali do início desse mototurismo, uma história interessante, porque lá no início dos anos 90, se não me engano, no início dos anos 90,
o Águias de Aço ia lá fazendo esse papel, né, nas cidades, fazendo com que as pessoas conhecessem ali, né, o que é um grupo de motos, no caso o motogrupo Águias de Aço, né? E é muito legal porque quando a gente fala aí sobre a Rota Capitão Serra, é um outro trabalho paralelo que é feito, que chama-se token. A cada empreendimento que se abre ali, que se adapta, né, às necessidades e às dificuldades que o motociclista tem, eles ganham ali um selo. Chama token, não é mesmo, Xará? É o totem. Totem. Então é colocado um totem. Ali fala assim, um empreendimento que se recebe o mototurista, se recebe o motociclista. É uma chancela, né? Uma chancela. Então isso é muito legal, esse trabalho que é feito. E quantos empreendimentos já abriram lá na Rota Capitão Serra? A Rota Capitão Serra é bem extensa. E quantos que estavam lá antes e que ampliaram, modernizaram, né, passaram a ter essa outra visão em relação ao mototurista. E não é só o mototurista, também aquele que vai de jipe, que vai com seu carro, ou seja, toda a comunidade local, mas principalmente aquelas pessoas que vão para lá acabam sendo beneficiadas com esse projeto aí da Rota Capitão Serra. Isso porque o motociclista é agente propagador de bons caminhos, né? Ele propaga até para quem não é motociclista. Então, esse é o número. Mas vamos voltar à telefonia da qual a Amanda, a mulher do... Aqui nós estamos igual mineiro mesmo. Vai lá, volta a prosear. Mineiro é assim, né? Vai lá, depois volta. Broa de milho e Mas o que você... Essa indagação minha, eu acho que... O que acontece é o seguinte... Para vocês, então... Não, vamos lá. Eu acho que é muito interessante essa fala. Porque você está lá, aí furou o pneu, você precisa ligar para o 0,800. Eu sou da geração do motociclismo raiz. Então, eu não tenho suporte para celular, meu painel da minha moto não tem nenhuma instrumentalização. E já os motociclistas modernos, espero que eles não criem essa dependência, porque as motos hoje já têm um painel todo digital. Sim. Consegue colocar lá a multimídia, já põe um mapa, é um grande facilitador. Mas o que a gente fala, né? Não se prenda a isso, porque vai ter trechos da estrada que ele não vai ter o sinal. Então, é sempre importante você ter aquela coisa do pré-conhecimento do trajeto. Então, no motociclismo, você tem essas redes de apoio, tá? E muitas das vezes, existe até alguns códigos bikers, no sentido, se você põe um colete no banco da moto, significa que você está precisando de ajuda. Se você põe um capacete no chão, é um outro sinal que eu também não gravo muito, mas que eu preciso de uma ajuda mais urgência, você está entendendo? Então você tem uma rede de apoio independente da comunicação. Interessante isso aí, ó, passando para o pessoal. Independente da comunicação. Então, quer dizer, o que é importante a gente salientar é isso. A tecnologia, ela é fundamental. Seria ótimo se nós tivéssemos essa cobertura universal. A gente sabe das dificuldades. Tem trechos de Minas com muita montanha, que ela acaba sendo um rompimento de sinal, né? Pela altitude e tudo mais. Mas no motociclismo, o que a gente educa muito é isso. Não tem uma dependência do sistema. Tá? Você tem que ter um pré-conhecimento de forma que você possa sair com segurança, que você possa ir e vir sem estar dependendo única e exclusivamente por parte do telefone, né, das mídias digitais. Eu posso dar até um veredito aqui. Quando eu faço as minhas viagens, por mais que a gente tenha recursos de tecnologia, essa fala do Anderson é extremamente importante, a não dependência. Eu já faço o meu roteiro antes, eu já mentalizo a minha rota, vamos dizer assim, embora seja em Minas Gerais, não em proporções geográficas pelo Brasil, mas se rodar 300, 400 quilômetros, tem lugares que, de fato, há perdas de sinal e até uma determinada insegurança, até por distâncias de um lugar que tem sociedade e até o outro lugar. Então, você fica meio morto ali, vamos dizer assim, né? Um espaço, uma lacuna sem contato. Muitas vezes, as operadoras elas estão baseadas nos municípios e abrangem um raio X ali daquele município. Se você está num município distante do outro, fora desse raio, você está numa lacuna ali onde não tem sinal. A importância de se prever, né? Hoje os recursos tecnológicos permitem que você baixe os mapas offline. Então você pode ir lá no Waze ou no Google Maps, baixar os mapas de acordo com a rota que você definiu e você os tem no celular e passa a fazer uso daquele mapa ali no celular, sem depender
de sinal de telefonia. É uma alternativa para muita gente aí que precisar desse recurso. E aí, professor? Mauro foi um excelente aluno. É? Mas Boa. é isso mesmo. Né? Os recursos facilitam Se muito. você está com a Amanda aí, vocês dois estão pilotando Sempre aí. fazemos o planejamento antes. Por mais curto que seja o roteiro, algum planejamento tem. E o planejamento não é só em relação ao roteiro em si, o caminho a ser seguido, mas também, por exemplo, eu tenho ali comigo num grupo uma pessoa que tem alguma restrição alimentar, diabético, celíaco, o que for. Eu tenho que, nesse meu planejamento, já perceber os locais de parada. Não adianta a gente ir para um lugar e a pessoa não poder se alimentar. Sim. Né? Da mesma forma, tem que traçar alguns pontos de apoio, como hospitais, né? Algum local de emergência ali, postos da Polícia Rodoviária Militar, da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem que traçar isso tudo. Então, o planejamento ele tem que ser amplo. Você é muito bom aluno, né, Mauro? Então, mas é isso mesmo. E as ferramentas, o Anderson, né, ele falou bem, é prazeroso ser raiz, é prazeroso ser o lobo solitário, né, mas hoje em dia não pode se arriscar tanto, até porque, dependendo até do tipo de moto, né, se for uma Big Trail, dependendo de onde você for passar, é uma moto mais visada do que outros modelos. Então, você tem que planejar até isso, essa questão da segurança. É uma gama de fatores, mil possibilidades ali que tem que fazer parte desse planejamento, né? A questão do pneu, né? Até recentemente a motocicleta, né? Obviamente não tem step, né? Então estávamos eu e Anderson voltando pela 040, a gente voltando de Cordesburgo, cidade de João Guimarães Rosa, né? Sim. Aí de repente tinha um motociclista, foi nos avisado que havia um motociclista com pneu furado, próximo ali a Sete Lagoas. E imediatamente a gente parou para dar o suporte e a gente consertou o pneu dele. Então, o motociclista, minimamente, ele é necessário ter um pouco desses recursos, né, até para fazer a manutenção, principalmente de pneu, né? O pneu de trás dá para segurar um pouco alguns quilômetros, mas o dianteiro é difícil, porque você precisa do guidão ali firme, né? Pessoal, hoje aqui no programa Sérgio Morena Gerais, né, nosso programa Minas Turismo Gerais, vai lá você, inscreva, dá um like, dá um oi, tchau, um abraço para a turma. Mandar um abraço para o Zé Carlos Menezes, lá de Guarapari. Zé Carlos trabalhou muitos anos na hotelaria, o Anderson deve ter conhecido. Gente da melhor qualidade, grande Zé, o famoso Bruto, pessoa da melhor qualidade, um gerente de hotéis aqui em Belo Horizonte, antigo Otto, Normandie, Financial e outros aí. Um abraço, Zé. E hoje vai ter vamos dizer, né, abrir as portas, né, o Mauro passou aqui, o Palácio Torquete, ali na Raja, com Barão, está lá o Sadi Viana, filho do nosso grande amigo César Viana, um abraço, Sadi, e ao César, sucessos aí nessa caminhada aí do turismo. Belo Horizonte está bombando o turismo, Minas Gerais já é o segundo estado mais procurado por turistas no Brasil, isso é importantíssimo. Cada vez fortalecer. Sim. E o mototurismo faz parte disso aí, porque, igual o Anderson falou, o dia nós estávamos conversando no telefone, só foi para lá de metro de conversa, e o Anderson me falou que tem um evento por ano lá em Brasília, que levam 300 mil motociclistas, né, Anderson? Potência. O Sérgio, eu acho que aproveitar o seu espaço, que querendo ou não, tem uma audiência excelente por Minas Gerais e também para toda essa cadeia produtiva do turismo, né? Despertar esse olhar para a atividade do mototurista. Eu vou destacar aqui dois aspectos também que são importantes. O motociclista ele anda de preto. Você sabe por quê, Sérgio? Eu não. Porque a estrada, querendo ou não, você tem pó de asfalto, você tem pó de terra. Então o preto te permite chegar no lugar e se considerar limpo. Olha que interessante. Ainda tem um pó de minério, né? Pó de minério. E uma outra coisa que a gente fala também é para que a pessoa não tenha receio dos grupos, porque muitas das vezes a pessoa tem caveira, né? No capacete, caveira na jaqueta e tudo mais, mas a caveira para o motociclismo, Sérgio, significa igualdade. Né? Não é perigo, não é danger, não é socorro. Né? Então, eu estou fazendo essa abordagem aqui para que as pessoas tenham um olhar para este público. Você citou aí o Brasília Moto Capital, hoje considerado o terceiro maior evento de motociclismo das Américas.
Tá? Porque você tem os dois maiores, que são eventos americanos, que é o de Daytona e o de Sturgis. E o de Brasília já é o terceiro. Imagina, Tá? 300 mil pessoas. O evento ele congrega 800 mil pessoas. Ah, 800 mil. 350 mil são exclusivamente mesmo motociclistas. Olha só. Você está entendendo? Então, é um mercado consolidado, um mercado que movimenta a economia, né? Em Minas Gerais, você vai ter 4 a 8, 10 eventos por final de semana, pelo interior, tá? Onde você tem eventos que podem ser micro-regionais, regionais, estaduais e até eventos nacionais, como o caso de Tiradentes. O evento de Tiradentes, hoje, congrega 35 mil motocicletas. E a população de Tiradentes são aproximadamente 8 mil habitantes. Eu tive quando ano passado eu fui uma semana antes, a pessoa me avisou, falou, a semana que vem vai ter aqui 30, 35 mil motociclistas. É importante só pegar esse gancho do Anderson Rocha aqui, é o seguinte, Tiradentes, o evento que acontece lá, abarca não só Tiradentes, como Resende Costa, São João do Rei, os municípios, né? Resende Costa, São João do Rei, né? Ritápolis, E transporte e hospedagem para todos. Barroso, né? hospedagem para todos. Coronel Xavier Chaves, Prados, Bichinho. Bichinhos, que é distrito de Prados. E uma outra fala importante aqui, que vale a pena ressaltar, já que o Anderson disse lá do Moto Week em Brasília, o evento de Tiradentes, ele é o único... É junho, né? Junho, final de junho. Eu fui ano passado. Ele é o único indicado pela Federação Internacional de Motociclismo Europeu. Ele foi consagrado esse ano por uma equipe que veio da Europa. Está no calendário da FIM, que o evento de Tiradentes passou a estar no calendário dessa Federação Internacional de Motociclismo. E que é visibilidade mundial, entendeu? Que é uma visibilidade mundial. E falar de Tiradentes, que é um dos municípios mais visitados do mundo, né? Sim, em termos de turismo. Esse negócio é interessantíssimo, esses detalhes aí que vocês estão passando. Grande Aquino Despachante, mandando um abraço a todos. Aquino sempre nos assistindo. Aquino Despachante, amigão nosso de longa data. Aqui está Coyote. A pessoa escreveu Coyote. Manda um abraço para todos os motoclubes de Campo Belo, aqui de Minas Gerais, especialmente aos mochileiros ao vento. Mochileiros? É o motogrupo que tem esse nome. Quantos motoclubes tem em Minas, você sabe, não? Olha, no Brasil são mais de 4 mil. No Brasil? Mas hoje, Sérgio, vou falar, eu fico até com receio uma de arriscar. diferença, né, Xará, entre o motoclube Clube e motogrupo. motogrupo. E motocasal, né? E Igual eu motocasal. falo, hoje a coisa... Também são muitos motocasais. A coisa hoje expandiu. O motoclube, ele exige, né, algumas estatuto, algumas formalidades para ser criados. E precisava de um apadrinhamento de um outro motoclube, tanto é que o Capitão Senra, através do motoclube, apadrinhou vários motoclubes, e os motogrupos já não há necessidade de tanta formalização para a criação. Então, hoje nós temos, além de muitos motoclubes, né, nós temos muitos motogrupos. Tem alguns motogrupos que reúnem 200 pessoas, 300 pessoas. Então, hoje são as duas situações, né? E é interessante, Sérgio, que tem alguns motoclubes no Brasil com mais de 12 mil integrantes. Sim. E quando fazem eventos anuais, eles mobilizam a economia de que eu me tenho de cabeça aqui, o o Sanos tem 20 mil, o Bodes tem 14 mil. Né? O Abutres. O Abutres também tem um número muito grande de participantes a nível nacional. E quando eles fazem os eventos, agora recentemente, né, o caso do Bodes, que eu vou me lembrar aqui recentemente, fez até no Yacht Club, na qual vieram motociclistas, né, ligados ao Bodes do Asfalto do Brasil inteiro. Isso movimenta a economia e faz com que essas pessoas estavam aqui, passando a semana, conheceram outras rotas. Inclusive, a gente levou algumas lá para a Rota Capitão Senra. Exatamente. Aqui o pessoal está quebrando o protocolo, que é sempre a mesa 3 pessoas, a parte técnica. Mas a Amanda está aqui, mulher do Anderson, o Anderson Damasceno, que é da Polícia Rodoviária Federal, instrutor de pilotagem. Aí eu vou fazer a pergunta, Amanda, como é que ser mulher nesse mundo de motociclistas? É muito legal, mas é muito desafiador também, né? A gente escolheu motos grandes para passear, mas é apaixonante. Eu te perguntei, qual moto é a sua? Hoje eu uso uma Harley Davidson.
Quantas cilindradas? 1.800 cilindradas. 1.800? A sua é qual, Anderson? A minha uma Suzuki, uma V-Strom, 650. É Não, três mas vezes mais do que a 1.800 minha. cilindradas? Rapaz, é a maior? Não, tem hoje mais. motores maiores. Que isso e a sua, Anderson? A minha é uma Harley Davidson 1400. Tinha visto. Agora pergunta para a Amanda qual que é a dela. Então, Amanda, você não vai na garupa, não? Você vai na sua, então? Eu não vou na garupa, não. Qual que é a sua? É uma Harley Deluxe 1.800 cilindradas. Tá bem? Quanto pesa uma moto dessa? A minha é 410 quilos, aproximadamente. A minha tem uns 320 quilos. Meu Deus. E a sua, Anderson? Há uns 240, acho. A sua? É 300, 320. Gente do céu, tá vendo? 400 e tantos quilos. Olha a curiosidade. Comigo dá uns 300 quilos. Isso depende antes ou depois do lanche do almoço, né? depois do lanche. Depois Eu do tenho um passeio número e aqui. da coxinha. Eu tenho um número aqui interessante. Empadinha. Só voltando aqui, Sérgio. Pode, gente, sensacional. Eu acho que vale a pena ressaltar, o Bike Fest, a Production Event do Milton Furtado, ele faz os eventos denominados Bike Fests aqui no Brasil, em Minas Gerais. Então tem o Bike Fest Tiradentes, está na 34ª edição, tem o Bike Fest São Lourenço, que está na 8ª edição, e esse ano teve o primeiro Bike Fest em Monte Sião. Ele me declarou embaixador dos Bike Fest, com muita honra, então eu tenho um número aqui. Próximo agora esse ano tem algum? Não, só o ano que vem. São esses três Porque Bike agora vem Fests. chuva também, né? É. Evita, né? Então, tem um número aqui, olha só que interessante. Em Monte Sião, teve uma movimentação financeira de 12 milhões de reais em 3 dias. Poxa, é porque o poder aquisitivo é muito bom. Empresas levam equipamentos, levam roupas, levam, né? Esse Movimenta lado a todo. economia local, Show, mas também tem show, as etc. empresas, né? Não só aqui de Minas Gerais, mas algumas de Bota, São capacete, Paulo, agasalhos, cotoveleiras, 21 joelheiras. expositores. Monte Sião está conhecida como a cidade do tricô. Está a 5 quilômetros ali de Águas de Lindóia, né? Do São estado Paulo. de São Paulo. Então, favorece também muito essa economia vindo do estado de São Paulo. Interessante sobre o Bike Fest, Você, falando do Capitão Serra mais uma vez, o Bike Fest surgiu de um convite para 8 áreas de aço. Bergman, né? é o Guilherme Berg, que era de São João del Rei. Guilherme São Bergman. Cruz. Ele era de lá, convidou os águias e foi o primeiro Bike Fest. Eu vou fazer eu vou ter que encerrar daqui a pouco, gente. Mas Amanda, vocês têm um grupo vamos dizer, as batons motociclistas, tem algum um nome assim sugestivo, não? Assim, hoje eu faço parte do Ladies Off-Road, que é um motogrupo nacional, só de mulheres. Quantas, sabe? Hoje deve ter Eu gosto de muito número, sabe? aproximadamente 200 mulheres, mas todas com motos acima de 600 cilindradas. Sempre tem um encontro anual, né? Então, a mulherada está pilotando. E eu vou dar um moto spoiler grande. aqui. O ano que vem já vai acontecer lá no Vila Galé, Em Ouro Preto. em Ouro Preto. Lá. Que mês? Aí a gente vai No estar meio em do ano. junho. Vai estar fazendo Junho. 16 anos de motogrupo. E ano que vem vai ser aqui em Minas Gerais. Um abraço para a Jaqueline Moscatelli, aqui, que é uma outra harleira também, né? Amiga dela. O YouTube é bom, que aí você vai pegar o YouTube e mandar para as ladies todas, suas amigas, para chamar elas para os eventos aqui. Julho, corrigindo, é julho. É porque junho é Tiradentes, né? Então eu penso, deve ser. Ô, Sérgio, mas é importante você explorar a Amanda aqui um pouco mais, porque o motociclismo feminino tem crescido assustadoramente. mesmo, Muita mulher pilotando. Não sabia, não. Eu pensei que era na garupa. Aqui não, aqui são diversos motogrupos hoje, motoclubes só de mulheres. Que Fala aí, legal. Amanda, porque aí essa pauta é sua. Eu quero, assim, Ó, falar de tira uma foto Minas, aqui. né, e falar de um bate-fica que a gente fez. A gente faz muito bate-fica, né, com a Academia de Pilotos. E uma certa vez a gente foi em Guapé. Quando a gente foi fazer o planejamento, Guapé também é mais de Minas. a gente percebeu que teríamos ali 3 quilômetros de terra para chegar à pousada que a gente gostaria. Foi tão fantástico que a pousada falou assim, não abro mão de vocês, não abro mão. Eu falei, mas a moto não vai, a Harley não vai. Aí passou uns 2 Agora dias, vai sujar o cromo, branca, nem evitar. a moça me liga e fala assim, tem uma solução, tem problema vocês pararem as motos na Marina? Não, mas como assim? A gente vai atravessar vocês de lancha, mas a gente não abre mão de receber vocês, motociclistas. Que legal. Então, Minas faz isso, né? Abraça quem vem por aqui. Essa é a receptividade de Minas Gerais, né? Sem dúvida.
Ô, Mauro, quer dar mais algum recado aí? Mauro Assunção, Só mototurista, mototurista. do- Agora do- estou me do- colocando numa posição de palestrar É? sobre Minas Gerais, sob o olhar de um motociclista. Instagram. @MG Motos Oficial. Fui convidado pelo prefeito lá de Monte Sião, inclusive, para dar uma palestra lá para o fomento, para unir o que produz o município que é Tricô, o que isso tem a ver com motociclismo, né? Então, já tenho umas ideias. E é isso, @MG Motos Oficial, sob o olhar de um motociclista. E me acompanha às terças-feiras da Rádio Inconfidência, às 10h15, aos sábados no Mais Gerais, e na minha coluna, blog daqui de Minas, que é do governo de Minas, do Visite Minas Gerais. Vamos lá. O Anderson é meu amigo há muito tempo, desde que eu acho que tinha cabelo. Brincadeira. Anderson é meu amigão há muitos anos, mais de 20, né, Anderson? Eu quero só voltar numa coisinha. Quem me apresentou o Anderson, a você, foi o Anderson. Mas você quer Conhece todo mundo. parceiro. O Anderson é um cara que tem que sentar, porque ele tem projetos na cabeça dele, fica o dia inteiro pensando em eu sei projetos bons. Sim. Então tem que sempre escutá-lo, porque o Anderson Rocha é rocha nas coisas boas. Anderson, Tem bom demais. uma Tem história, muita coisa aí, Anderson. tem uma história de dedicação, né? Seja a cadeia produtiva do turismo, né? A gente fez história aí Sim. junto. E hoje, com essa dedicação ao mototurismo e a questão da Rota Capitão Serra, mas o mais importante, gente, é posicionar Minas Gerais no mototurismo nacional. É Isso uma é importante. oportunidade. Acho que é importante esse olhar do Mauro, que tem muito a dizer para vários municípios no tocante à cadeia produtiva do turismo, a fazer palestra para hospedagem, para bares, restaurantes, para os secretários, para terem um olhar especial, porque o motociclista, como diz aqui a própria Amanda, né, que chegou na mesa, já engrandeceu, o motociclismo feminino vem crescendo, vem Verdade. viajando. É importante. O Vila Galé é um exemplo claro, já nem abril e já tem um grupo nacional Sim. vindo Pra cá. para Minas Gerais, tá? Então é importante as cidades de Minas se prepararem para essa atividade. Ótimo. O Vila Galé, que é uma rede hoteleira de Portugal, né? Internacional. Internacional. Tem aqui no Brasil, tem na Europa, tem em Cuba, tem em vários locais. Ô, Anderson, a mulher chegou, mas você tem muita... Quem quiser entrar em contato pode repetir seus... Academia de Pilotos, né? Underline Home Training. Clicando ali, vai ser um dos primeiros que vai aparecer lá no Instagram. E quanto a Minas Gerais, né, a gente falou aqui bastante, são 853 municípios mineiros. São E 1.700, mais de 1.700 distritos. mais de 1.700 distritos. A maior malha viária do Brasil. Climas, paisagens, né, biomas diferentes. Então, Minas Gerais, você tem ali dentro de Minas Gerais uma possibilidade imensa de conhecer de tudo um pouquinho. E o mineiro é receptivo, o mineiro quer, né, receber, mas há necessidade realmente, como bem frisou aqui o Xará, o Anderson Rocha, a necessidade que a Secretaria de Turismo, né, convidem, né, os seus empresários, né, os proprietários lá de empreendimentos, para que eles realmente se capacitem a receber. Também não adianta receber sem estrutura, sem saber como receber. Há uma necessidade, foi bem como disse aqui, na pousada Santa Teresa, lá em Guapé, que a pessoa fez de tudo para nos receber, e nos recebeu maravilhosamente bem. Então não basta ir e não ter estrutura. Então é necessário que haja uma participação do poder público, sim, para fomentar, né, o recebimento do mototurista, do jipe turista, não sei se existe essa expressão, né, mas que receba realmente as pessoas e recebam com qualidade. Sim, e aí a verdade. gente vai conseguir fazer com que a gente se torne especial no cenário brasileiro em relação, até internacional, né, em relação aí ao turismo de aventura, o turismo, né, De lazer. e tudo mais. É uma potência, né? O mototurismo é uma potência. Amanda, fala aí, puxa o microfone aí, Amanda, senão não sai. Não precisa asfaltar Lagoapé, não, que a gente gostou de atravessar de lancha. A ponte. Como é que chama? A balsa. Vocês têm um grupo de... A gente tem um grupo, das confraria lentes? da Academia de Pilotos. Fala devagar. @. Não, esse é o... Não? Só com meus alunos. Só os ex-alunos da academia, porque a gente quer rodar com quem tem alguma noção de segurança, há essa preocupação, né, de aprender a andar em comboio, uma noção de estrada, porque a gente quer ir, quer voltar, quer curtir Minas, mas não quer que ninguém se machuque,
que ninguém tenha problema na estrada. Então, a gente faz ali uma seleção com os alunos da academia, né? E o convite fica aberto a eles sempre que a gente decide algum roteiro. Então, já foram... São mais Mais de de mil 1.000 alunos. 1.400 alunos aproximadamente. Poxa. Ô Sérgio, a minha Bacana. esposa fez um curso com o Anderson Damasceno e a Amanda, né? A Amanda gentilmente cedeu a moto dela para a Lilian, quero mandar um beijo para ela aqui. Ela tinha uma Royal que ela acabou vendendo, uma marca de moto, mas ela ficou encantada com a moto, com a Harley da Amanda. Mas só 1.600 Permitiu que ela cilindradas. andasse, desse uma volta, ela nunca mais, aquilo está na cabeça dela lá. ela 1.600 cilindradas. 1.800. 1.800? Tá doido. A gentileza da Amanda foi 1.600 é do Anzo, né? 1.400. Aqui, o Podpan tá mandando um abraço para vocês aí, Rota Capitão Serra e Academia de Pilotos. Então, hoje, Podpan, mandando um abraço para minha amiga vocês aí. Lu, motociclista também, pilota ela na moto dela e o Ronan na dele. Olha que A legal. gente está aqui para inspirar essas O mulheres mercado está também. crescendo, né? Ótimo. A gente vê aos sábados, eu moro ali na região do Buritis, perto o Anderson mora lá também, ali saindo da Raja ali, o que você vê de loja de moto, pessoas já preparando para pegar os trechos, é importante, né, Anderson? Só para encerrar, você não sei se você é daqui, antes de BH? Sou natural de Alto do Rio Doce, pega pra Não, mas está aqui em Belo Horizonte há quantos anos? Você não lembra dos motocando, não, né? do Disseu, nos anos É porque o Aquino mandou aqui agora, aí nós vamos voltar. Ele falou aqui, ó, pra gente tem que homenagear o Zezito, o Dragão, o Disseu Pereira. O Dragão foi Abutres. presidente do Abutres. Então, o Aquino tá lembrando dessa turma toda aqui. Legal, né? Jacaré ainda continua em atividade. Hoje, inclusive, Amanhã Amanhã. tem um evento lá em Contagem. Avenida BH, Babita. Babita Camargos, número 199. Que horas? BH Motopoint. Começa a partir de 19 horas, o BH Motopoint. É um evento aberto. Onde qualquer que é? motociclista. Babita Camargos, número 199. Não, mas o que? É um espaço? É um espaço que tem lá, fantástico. fantástico. Com Você entra show, com a moto lá dentro. expositores. E tradicional, já há anos, já, ué. Olha, Está na 138ª, acho que que legal. O Jacaré é mais conhecido como Zé Carlos, né? O nome dele. Tá vendo? Motocando, gente, saía aqui de Belo Horizonte, milhares de motos, rodava Belo Horizonte inteiro. Eu era menino nessa época. Pessoal, hoje nós falamos sobre o mototurismo, vamos dizer, esse deluxo que eles têm, não. Vou usar um termo aqui, essa vontade, essa guerreiros que eles são, de mostrar o potencial que é ser um bom motoqueiro, um bom motociclista para curtir Minas Gerais, o Brasil e o mundo. Hoje fizemos esse programa bacana demais com essa turma aí, os motoqueiros. Um grande abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.